pegar aqui, dar um tiro no chão, dar um tiro onde você... Outra coisa é você ser um adolescente, você pegar uma arma, sair pelas ruas da maior cidade do Brasil, atirar num comerciante, conseguir entrar numa escola e efetivamente fazer um massacre. No mínimo, ele precisava, no mínimo, ter um conhecimento de arma ou de tiro. Não era a primeira vez que esses jovens pegavam numa arma. Impossível isso. Isabel, o que a gente nota nesse tipo de ataque, de massacre, é que eles são cuidadosamente planejados, né? Nossa, que horror. Eles são planejados, né? Não são feitos assim num roupante. Então, desde o acesso à arma, até o manuseio, até a forma que eles entram na escola, talvez, eu não sei, né? Não tenho nenhuma informação sobre a investigação, mas talvez essa história do comerciante seja só uma história cobertura para eles poderem entrar na escola. Então tudo é cuidadosamente planejado. Até tanto falaram o nome do comerciante, se falaram, que a gente está aqui todos supondo, até mesmo fazendo parte do planejamento. Claro, né? Isso pode ser uma história cobertura como uma possibilidade de entrar. Então a gente nota que existe um preparo prévio, né? Não é um roupante de ódio, não é nada disso. Existe uma preparação realmente e o acesso à arma, né? O próprio treinamento, o manuseio daquela arma faz parte, claro, logicamente, desse processo de se preparar para cometer um massacre desse. É difícil falar isso, mas é a realidade. A gente está desde as primeiras horas, daqui a pouco tentando, Marcinha Dantas, que está ao vivo, direto lá, e viu as primeiras mães saindo desesperadas, tentando conversar com essas mães. Daqui a pouco eu vou falar com ela. Caio Alex me chama direto da redação com informação agora. Caio, você está conseguindo confirmar essas informações, inclusive de que um policial teria dito que um dos adolescentes já estudou nessa escola? Parece que sim, tá, Isabelle? Que não só os dois já teriam estudado nessa escola. Agora há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, e o coronel Marcelo Salles, que é o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, eles deram aí informações à imprensa falando sobre o que aconteceu. Eles afirmaram que esses dois jovens entraram no colégio e atiraram na coordenadora pedagógica e também em outra funcionária que estava ali no pátio. Em seguida, eles atiraram também em quatro alunos do ensino médio do colégio, levando o terror para a instituição. A polícia acaba de informar também que esses dois jovens que cometeram o suicídio, eles estavam com um revólver calibre 38, uma besta, que eles falam besta de arco e flecha, e também com arco e flecha. E nesse exato momento, o GAT, o Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar, eles estão fazendo o levantamento de artefatos que seriam artefatos explosivos que foram deixados nesse local. A gente falava mais cedo, né, Isabelle, você e o próprio Daniel Penafirme, que esses rapazes estavam também ali utilizando no cinto carregadores, mas esses carregadores não seriam pela arma utilizada por eles, tá? Que foi esse revólver calibre 38. A polícia permanece fazendo uma verdadeira varredura dentro do colégio. A polícia informou também que um dos jovens se matou no corredor assim que o GAT chegou na instituição para tentar resgatar esses jovens. E professoras afirmaram que o momento foi de desespero, principalmente na biblioteca. Quando as crianças ouviram os tiros, saíram correndo, começaram a ligar para a Polícia Militar informando, Isabelle Benito, o que tinha acontecido, e naquele momento eles começaram a colocar móveis na porta para impedir que os criminosos pudessem entrar. Escutavam aterrorizados os tiros que eram disparados do lado de fora. A Polícia Militar de São Paulo e o próprio governador confirmaram agora que até agora são 10 mortos desse massacre, 8 vítimas e os dois jovens que cometeram suicídio em São Paulo. É com você, Isabelle Benito. Esses gritos aí dão uma angústia, né? Uma angústia. Totalmente, Isabelle. Meu Deus do céu, esse grito dá uma angústia. Eu vou falar agora, o Barça fez uma observação aqui, daqui a pouco a gente pega a imagem lá do atirador já no chão, e são coisas que a gente está tentando, porque está acontecendo as coisas, gente, a gente está ao vivo aqui, mas a Darlise Neves, que é uma psiquiatra psicóloga, a gente me ajuda aí. Bom dia, doutora. Psiquiatra Darlise Neves, bom dia, doutora, está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, sim. E, primeiramente, eu gostaria de estender minha solidariedade a todos que estão envolvidos nessa tragédia, porque uma situação dessas, de fato, é muito triste, muito traumática.
Eu queria te fazer uma pergunta, como mãe, como a gente está vivendo em 2019, com essa era da liberdade digital e com as armadilhas digitais. O Vinícius Cavalcante acabou de participar com a gente, falou sobre a questão também do envenenamento. A gente lembra muito bem daquela seita em que milhares de pessoas teve uma catarse coletiva, se é que pode falar assim, todo mundo morreu tomando alucinógeno, seja o que for. Mas hoje a gente vive uma questão dessa internet em que os jovens, por mais que a gente fiscalize, por mais que a gente fique em cima, tem esse acesso direto a vários tipos de informação, a viver num mundo paralelo. Eu tô errada? Não, você não está errada. Mas é importante lembrar que o que está na internet também reflete o mundo real. E o culto à violência, o culto ao ódio, está de uma forma absurda ocorrendo. E as instituições que são responsáveis pela educação e que com isso podem passar para os jovens todo um combate à violência, pelo exercício mesmo de cidadania, de liberdade, elas não estão com esse foco de uma forma realmente efetiva. Percebe que dentro das escolas a violência ela se instaura através do bullying. Então, são várias articulações dessa violência social dentro das escolas e que muitas das vezes são minimizadas. Não há realmente todo um trabalho efetivo pela saúde mental desses alunos, até para que eles saibam como interpretar essa violência no mundo e saberem se posicionar contra isso. Muito obrigada, doutora. A gente vai ainda durante todo o dia. O SBT está ao vivo, direto de São Paulo. Você está vendo as imagens, chegando novas imagens. A gente está entrando em contato com Márcia Dantas, a repórter que está desde as primeiras horas, quando as mães estavam chegando, ainda sem saber qualquer tipo de informação. A gente vai falar sobre isso. Aliás, o SBT vai fazer uma cobertura hoje, durante todo o dia. Mas a gente também tem a nossa situação, o desenrolar das coisas aqui. O SBT Rio entrou no ar às 10h59. A gente interrompeu a programação e a gente vai agora com o SBT Rio. A qualquer momento a gente volta em São Paulo com esse dia triste, essa tragédia que vai marcar. A gente tem o nome da tragédia Tasso da Silveira, a gente já tem o nome, né? Tragédia Raul Brasil. A gente vai voltar a falar sobre isso a qualquer momento. Enquanto isso, a gente continua com as notícias do Rio de Janeiro. Polícia Civil faz nova operação no caso Marielle. Você tá vendo aí, ó, as primeiras imagens durante a madrugada, já com a organização da saída das equipes da DH. Um bombeiro e 2 PMs foram alvos de mandados de busca e apreensão e neste momento prestam depoimento lá na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, maior condomínio de mansão, meu filho. É esse daí que daqui a pouco a gente vai contar os detalhes. Por isso, a gente já vai ao vivo agora com a repórter Patrícia Hadrich, que tem informações ao vivo direto da DH, onde essas pessoas que não é mandado de busca, não é mandado de prisão, diga-se de passagem, é busca e apreensão, né, Paty? Rapaz, amiga, eu fiquei chocada. Não que as pessoas não podem ter mansões e tudo mais, né? Mas a gente viu a apreensão hoje num condomínio de luxo de casa, se eu não me engano, avaliadas em 3, 4 milhões de reais, é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, perdão. Oi, Isabelle, boa tarde. Isso mesmo, casas ali valendo, como você disse, 3, 4 milhões, né? Chama a atenção, como você falou, claro que não pode ter, mas é incompatível com a renda, né? E isso tudo tem que ser investigado. Então, como você disse, essas pessoas estão prestando depoimento agora, tá? A gente tem 5 depoimentos acontecendo, do bombeiro, 2 policiais militares e o restante pessoas comuns, todas pessoas ligadas ao Lessa, tá? O bombeiro, né, que a gente vai mostrar agora, daqui a pouco na reportagem, dono dessa mansão, onde teve busca e apreensão, né, reforçando, não foi um mandado de prisão. O bombeiro compareceu aqui espontaneamente e está prestando depoimento. E aqui na Delegacia de Homicídios continua, né, o Rony Lessa e o Queiroz, o Elcio Queiroz, que foram presos na primeira fase da operação ontem. E existe uma expectativa, Isabelle, para transferência deles aqui da DH, né? Eles passaram a noite aqui e os advogados de defesa informaram para a gente que essa transferência deve acontecer hoje. Mas as nossas fontes aqui na Delegacia de Homicídios informaram que isso ainda deve levar alguns dias, né? O Rony Lessa, que é um sargento reformado, ele não pode ir para um presídio comum, portanto a expectativa é de que ele vá ser transferido para o BEP em Niterói, onde está o ex-governador Luiz Fernando Pezão, e o Elcio Queiroz deve ir para o complexo prisional de Bangu.
Lembrando que os dois prestaram, né, foram interrogados ontem por inspetores aqui da DH. Só que hoje eles passam por um novo interrogatório, agora pelo especialista em psicologia da divisão de homicídios. Então é um interrogatório, né, com outro olhar, com esse olhar psicológico ali, procurando, né, contradições nos depoimentos, né? A gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui na DH. A todo momento chega um material apreendido, né? A polícia e o Ministério Público estão em busca de documentos, celulares. Então a gente fica até imaginando os desdobramentos, né, dessa operação, porque agora os promotores e os investigadores vão se debruçar sobre um farto material que foi apreendido, né? A gente acompanhou nesses dias, fora esse armamento, mas de material que eles precisam avaliar. E eu fico vendo quantos inquéritos vêm por aí, né? Quantas outras investigações vêm por aí, não só relacionada ao caso Marielle, mas também outros casos. Então a gente acompanha tudo aqui na divisão de homicídios nesse dia tão triste hoje, né? Não só para os paulistas, mas para todo o Brasil, né, Isabelle? Todo o Brasil. Inclusive, daqui a pouco já estão se posicionando. Eu vou voltar para São Paulo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ver também essa reportagem completa. Lembrando, né, Bassa, que isso não é a segunda etapa da investigação, ainda faz parte da primeira investigação, que ontem foi, então, a prisão. Daqui a pouco eu falo com o Bassa sobre isso, que a reportagem está ficando pronta. Mas está pronta essa reportagem aqui. Tiroteio entre assaltantes e policiais causou pânico em quem passava pelo centro do Rio. Meu filho, continua aquela tristeza nossa de cada dia. Um ex-vereador de Petrópolis, vocês vão lembrar muito bem dele, acusado de corrupção, foi atingido por uma bala perdida. Veja, é o Dudu, não era o Dudu que ficou foragido? Rodou. As imagens mostram quando uma mulher é surpreendida por dois criminosos na saída de uma livraria. Um tenta arrancar a bolsa dela, enquanto o outro aguarda em uma motocicleta. A vítima resiste, mas é derrubada pelo homem. Com os pertences dela, o ladrão sobe na moto e vai embora com um comparsa. Na fuga, os bandidos foram surpreendidos por policiais militares da Operação Centro Presente, que fazem a segurança da região, e reagiram iniciando um tiroteio. A dupla conseguiu fugir. Um pedestre que passava pelo local acabou ferido no confronto. O homem atingido por uma bala perdida é Luiz Eduardo Francisco da Silva, de 38 anos. Ele era vereador da cidade de Petrópolis e teve o mandato cassado por suspeita de peculato e fraude. Luiz foi levado para um hospital da região e passa bem. O assalto aconteceu numa rua movimentada do centro do Rio. O confronto assustou quem passava e houve correria. Trabalho aqui assim na frente. Então, tipo assim, aí do nada a gente escutamos e vimos o povo correndo, entendeu? A gente tem que pedir muito a Deus para sair e retornar íntegro, porque senão é complicado. Do céu, a gente tá falando de Rio de Janeiro, de centro do Rio de Janeiro. Bota a imagem, por favor. E que lugar que a gente pode andar, Bassa, sem ter que tomar um sustão desse? Olha lá, vai vendo. Tiroteio, gente. Onde passa o VLT ali, ó. O trilho do VLT, gente. Sim, a violência com que ele arranca a bolsa da senhora, jogando ela no chão, né? A violência. E atirando. Isso aí. Olha o VLT passando. E depois ali a perseguição, onde tem o tiroteio, né? Aí a gente tá vendo... Vamos falar já do Dudu, porque é um caso à parte. Bassa fez a operação quando o Dudu foi foragido. Isso. Mas a gente tá falando do centro do Rio de Janeiro. Você pensar que o cara tá armado no local onde não se pode falar que não tem policiamento. Isabelle, isso mostra, assim, isso é o retrato da situação que chegou ao Rio de Janeiro. Isso é no centro da cidade do Rio de Janeiro. Dois criminosos se sentem à vontade, plena luz do dia, né? Dois criminosos se sentem à vontade de cometer um crime desse na frente de todo mundo, né? Não é um crime que ele tenta se esconder, nem nada disso, não. Na frente de todo mundo. Não, sabe que ali tem imagem pra tudo. De forma espalhafatosa, joga a vítima no chão, se sente à vontade, né? Eu acho que a palavra é essa. Os criminosos estão à vontade, né? Eles estão à vontade. Hoje tem o programa Lapa Presente, Centro Presente, que é um programa de sucesso. É um modelo de segurança... Que diminuiu os números e muito. Que isso é inquestionável, diminuiu os números e muito. Né? Meus parabéns sempre aos responsáveis por esse programa, que é um programa eficiente de patrulhamento, de proteção ali. E aí bateram de frente com esse policiamento e houve uma troca de tiros no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, pondo em risco toda a população.
são criminosos que realmente não demonstram temor de absolutamente nada, né? Nem de ser presos, porque daqui a pouco são soltos, e não demonstram temor de trocar tiro com a polícia no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu vou falar disso. Exatamente. Coincidência fatídica que o Basta estava olhando, eu ontem, quando eu fiquei sabendo disso, falei, gente, mas eu lembro muito bem desse mocinho aí. Sim. Você fez operação em que teve dinheiro em banheiro e tudo mais, e ele estava foragido, gente. Exatamente. Aí vai ser baleado no centro do Rio de Janeiro? Não é, meu povo? As coisas... É o lado cômico dessa história, né? Participei dessa operação. Pois é, meu filho de Deus. Exatamente. Ninguém aqui quer que nem seja atingido, mas o cara lá, ó, ficou foragido da polícia, tava no centro do Rio de Janeiro. Não escapa da violência, não, da bala perdida. Gente, infelizmente, a gente vai voltar agora e a informação é que está confirmada. São 10 mortos agora nesse massacre na escola Raul Brasil, lá em Suzano. Suzano que fica numa localidade bem próxima à cidade de São Paulo, colada em São Paulo. Suzano fica colada entre São Paulo e Mogi das Cruzes, ao lado do grande ABC paulista, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. A gente está com imagens agora ao vivo aí e a confirmação ainda que sobe o número de feridos, Bárcia. E isso a gente vê muito nesses casos em que acontece, a gente vai dando as informações. São 10 feridos confirmados, mas pode ser muito mais, porque a partir do momento, a prioridade é levar feridos para o hospital. Depois que é feito o registro, o momento é o atendimento de emergência, né? Claro, e são criminosos, né, que planejaram esse tipo de ataque numa escola que é altamente vulnerável, né? Não é um ambiente preparado para isso. Claro que não é e não deve ser. Então, a intenção é essa, pegar os alunos de surpresa. Surpresa, na covardia. Né? Na covardia e fazer o maior número de vítimas possíveis, né? Eu até estudei alguns estudos, alguns textos, né, de especialistas, principalmente fora do país, que já estudam esse fenômeno criminológico há mais tempo. E eles dizem exatamente isso, né? Que inclusive a cobertura, para evitar até mostrar fotos deles, nomes, porque isso estimulam até hoje, buscam notoriedade. Isso se verifica até em postagens de redes sociais de pessoas que já cometeram esse tipo de ataque, que deixam postagens, deixam recados, deixam cartas, escrevendo as suas motivações. Então, é uma loucura, né? Em Realengo, você me fez lembrar uma coisa. Na investigação da polícia, o Wellington em Realengo encontrou, você lembra uma carta dele, em que ele falava, se ninguém me conhecia, vocês vão passar a me conhecer a partir de agora. Exatamente. Eu vou ficar para a história, buscando essa notoriedade. Uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca, né? Isso mostra como o mundo está doente, como a nossa sociedade está doente. Como Black Mirror total, como falou a psicóloga, né? Em que pese não ser um fenômeno que tenha relação com a violência urbana, mas com a violência do mundo, né? O mundo violento que nós vivemos, né? A convivência com a violência, o mundo está doente. E esse é um fenômeno de um mundo doente. A verdade é essa. E é um fenômeno que a gente começa a ver com mais frequência no Brasil e que tem que ser estudado para poder ser prevenido. A gente está vendo aí, gente, imagens do colégio pelo alto. É óbvio que estão chegando as informações aos poucos aqui para a gente. A imagem que a gente vê, a gente sabe que Suzano é uma cidade com muitas indústrias. E essa seria uma escola nesse bairro de indústrias onde mães, principalmente, deixam seus filhos na proximidade ali na escola, vão trabalhar, mães que estavam em meio ao trabalho e receberam a informação de que algo estava, imagina você, algo está acontecendo na escola do seu filho, e quando elas chegaram lá, começou a história do tiroteio. Não se sabia ainda, por ser um colégio, se você vê bem, essa parte branca que aparece na imagem do helicóptero do SBT é apenas a quadra da escola. São 2 pavilhões divididos em que se tem do ensino básico até o ensino médio. Eles teriam entrado pela parte do ensino médio, segundo as prévias informações, atacados, ou seja, ensino médio a gente imagina já uma pré-adolescência, né, Bárcia? Sim. A gente imagina uma pré-adolescência. Seriam 2 ex-alunos dessa escola, com base no que a gente já viu aqui, não podemos afirmar. Tudo que a gente está falando aqui nas próximas horas pode ser completamente outra coisa, né, Bárcia? Mas eu gostaria de bater exatamente nisso. A correria, e eu acho que a polícia, claro, eu acho não, é a Polícia Civil que vai, identifica, não tem os nomes divulgados ainda, principalmente o cuidado se for menor de idade, com a própria família, que muitas vezes não sabe, é aquele cara que fica lá fechado dentro do quarto, na pré-adolescência. A mãe fala, é pré-adolescente, é a fase esquisita. Não é, tem que estar de olho, filho é filho, tem que estar vigiando o tempo todo, mas provavelmente a parte de inteligência da Polícia Civil já deve estar com os endereços para correr e saber o que eles tinham planejado e se algo maior, né, pode ter acontecido aí, né? Sim, Isabelle, e a sua pergunta anterior foi muito pertinente.
pertinente, né, sobre a apreensão de computadores, né, para se investigar mídia social, porque muitas vezes eles não estão agindo sozinhos, muitas vezes eles fazem parte de uma rede, né, que estimula jovens desajustados a cometer esse tipo de crime. É uma loucura pensar isso, falar isso, mas é a realidade que nós estamos vivendo, né? Hoje a gente convive com a internet, acabou se transformando num território quase que livre, sem lei, né, e que está sujeita, que expõe, né, as pessoas a qualquer tipo de coisa, né? Na internet você pode aprender coisas maravilhosas, mas você também tem acesso a materiais como esse, né? Então tem que ser investigado se eles agiram sozinhos ou se eles estão estimulados ali por um outro grupo, por alguém que forneceu, pode ter fornecido as armas, inclusive, que pode ter estimulado de alguma forma. Se eu quiser uma arma com 38 anos, eu vou ter que usar um caminho para tentar de alguma forma. Primeiro, a arma não é barata, né, Barça? Não é barata a arma. Se eles pegaram dos pais, se eles não pegaram dos pais, se tinha dentro de casa, tudo ainda não se sabe. Nessa imagem que você está vendo agora, o helicóptero do SBT está ao vivo. Nesse centro aí, é um grupo de gerenciamento de crise, se é que a gente pode falar assim, que foi montado. Ali no meio está o governador Dória de São Paulo. Também, se eu não me engano, o secretário... Ô, Humberto, confirma aí para mim, eu estou vendo coisa da internet aqui. Seria o secretário de Segurança, o secretário também de Educação, teria ido direto aí para essa escola. É uma escola estadual que fica ali no coração de Suzano. Suzano, quando você imagina, é uma cidade próxima, mas é uma cidade gigantesca, tá? É uma cidade com extrema densidade, muita gente que mora ali, e a gente está vendo aí as imagens, esse entorno aí. A polícia militar foi a primeira a fazer o grande cerco, 3 quarteirões aí no entorno dessa escola estão cercados, isolados, podendo apenas passar alguns jornalistas e, é claro, as famílias que ficaram sabendo pelo rádio que tinha acontecido, correram para lá, pais desesperados. Assim, a imagem que eu vi aqui da internet, eu não tenho, confesso para vocês, eu olho porque eu sou jornalista e tenho que olhar, mas eu, como mãe, não consigo olhar a imagem das mães chegando nessa escola, do abraço de uma com a outra. Eu conheço muito bem a Adriana, desde os primeiros momentos após a tragédia aqui em Realengo. A Adriana, que é mãe de um dos anjos de Realengo, fez a ONG para ajudar outras mães. Ela entrou aqui comigo, Barça, você um pouquinho antes de você chegar. Não sei se você ouviu. E a Adriana falando, eu chorei ontem e eu sei o que elas estão chorando hoje. Mas a Adriana chora todos os dias. A voz dela estava embargada, porque quem vive uma tragédia forte como essa, revive ela todos os dias. Num dia como hoje, então, volta a pensar, volta a sentir, volta a lembrar do momento onde estava, como estava quando recebeu a notícia. É claro que a profissão torna qualquer um mais frio, porque senão a gente não ia conseguir nem sobreviver. Mas esse tipo de crime, ainda mais envolvendo criança, mexe demais comigo. Até hoje mexe demais comigo. Eu tô vendo você aqui, eu conheço vocês, conheço com tantos anos conversando. Barça é o mais novo, mas já tá aqui há quanto tempo. Eu conheço a fala, o jeito de comentar de cada um. Tô vendo muitas vezes sua voz embarcar, você respirar. Claro, porque, sou pai de uma criança pequena também, mas na hora você disso, não pensou a mesma coisa, com certeza. Barça? A gente se bota na hora no lugar. Mas isso, sabe qual é o nome disso? O nome disso é empatia. Se colocar no lugar do outro e sentir o reflexo do outro, é o que a gente está vivendo aqui e é o que a gente tem como liberdade de fazer esse tipo de cobertura. Graças a Deus a gente tem empatia, é o que falta no mundo. Exatamente, de compartilhar, de ajudar. A Adriana disse isso. Bota a boca, fala, porque foi 2011? Eu tô até perdendo. São 8 anos esse grupo pequeno de mães da Zona Oeste gritando por segurança. Tá aí, ó. Não vamos culpar os outros, não sabemos o que aconteceu, mas tá aí mais uma tragédia. À luz de outra tragédia aqui no nosso pé, no nosso chão, embaixo do nosso nariz, e nada foi feito. E nada vai ser feito, desculpa. Caio Alex, já vou contigo, Barça. Caio Alex tá me chamando aí, fala, Caio. Olha só, Isabelle, na entrevista coletiva que o governador de São Paulo, o João Dória, deu agora há pouco, vai pra ele São falou Paulo. que Peraí, Caio, Humberto, a gente vai pra São Paulo, que tem o que lá, por favor?
Márcia Dantas, ao vivo, direto de São Paulo. Com policiais militares e também bombeiros para prestar todo o apoio durante essa ocorrência que aconteceu por volta de 9h30 da manhã. A atualização dos números veio agora há pouco, porque um adolescente que tinha sido socorrido para um hospital aqui da região acabou morrendo. Então subiu o número para 10 mortos e também 23 pessoas permanecem internadas em hospitais aqui da região. São adolescentes e também funcionários aqui da escola Raul Brasil. O local permanece completamente isolado. A gente acredita que os corpos dos atiradores ainda estão também dentro da escola, porque nenhuma equipe da Polícia Científica chegou até o local para fazer essa retirada. Carol, é com você. Obrigada. Dantas, tá falando aí, Carol Aguaidas aí, ó, ao vivo. A Carol, a gente entrou ao vivo com a Márcia, porque a gente não tá conseguindo, porque a Márcia tá ao vivo com a Carol Aguaidas, que tá num plantão lá em São Paulo, um plantão direto da redação de São Paulo. Pode até piscar a Carolzinha, a Carol Aguaidas, pra gente mostrar o que tá acontecendo. Equipe de jornalismo que a gente chama, pode até piscar a Carolzinha Aguaidas, já deve estar com a imagem aí, né, do helicóptero, né, gente? A Carol Aguaidas, eu imagino a Carol fazendo isso, Carol tá grávida, prestes a ter bebê agora, uma menininha, a gente está fazendo essa cobertura, a gente já vai sentindo, e a palavra empatia que a gente estava falando aqui, que o Bárcia estava falando, e que a gente se botar no lugar do outro o tempo todo. Eu já estava mal com a história da escola lá na Nigéria, que desabou com crianças da idade dos nossos filhos, aquelas imagens. Já estava péssima hoje pela manhã, aí me vem essa bomba que a gente acaba de receber. Eu corri da rádio para cá, a gente entrou ao vivo, SBT Rio, desde as 10h59, ao vivo, trazendo as informações para você. Perdão, Caio Alex, eu tive que te cortar rapidamente, mas você sabe como funciona. Agora, Caio Alex tem as informações atualizadas direto da nossa redação do SBT Rio. Fala, Caio. No momento de informação, a gente tem que fazer isso mesmo, né, Bélia? Tem que parar e trazer informação nesse exato momento. Então, o governador de São Paulo, João Dória, informou agora há pouco que é precipitado dizer que esses 2 jovens poderiam ser alunos ou ex-alunos da escola. A Polícia Civil está fazendo o levantamento, por isso eles estão resguardando o nome dos 2 jovens que entraram no colégio e cometeram esse massacre. O governador disse também que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o secretário de Estado de Educação, o prefeito de Suzano, que está viajando, mas está seguindo nesse exato momento também ali para a região, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcelo Salles, e também o delegado Rui Ferraz, que é da delegacia da região. Eles estão nesse plantão, praticamente um gabinete de crise, que foi montado no local para se fazer todo o levantamento, ajudar os familiares e também essa questão da investigação do carro utilizado por eles, que teria sido roubado de uma agência, para saber se eles deixaram alguma coisa lá dentro, alguma carta. Equipes também estão seguindo para as residências desses 2 rapazes que já foram identificados. Até o exato momento, como disse a repórter Márcia Dantas de São Paulo, são 10 mortos e teria subido para 23 o número de feridos e internados em hospitais da região. Às 2h da tarde, o governo do estado de São Paulo vai dar uma nova entrevista coletiva, trazendo todas as informações do que aconteceu em São Paulo. E, infelizmente, né, Isabelle, a dor das famílias. Mães, pais que choram, crianças que estão aterrorizadas e professores que não conseguem entender o que motivou a ação desses 2 jovens, que resultou aí na morte de 8 inocentes e eles tirando a própria vida. É com você, Isabelle. Obrigada, Caio. Olha só, a gente viu a movimentação agora no entorno ali com os cinegrafistas, uma grande segurança. O governador João Dória acaba de deixar o local onde ele chegou. Ele falou que é muito cedo para se falar que são ex-alunos. A gente a todo momento está tomando esse cuidado, né, Bárcia? A gente está falando a todo momento que são as primeiras informações. A gente está, as primeiras informações, tentando e buscando oficialmente, inclusive ela, que eu vi numa imagem desesperada. Cadê Marcinha Dantas? Márcia Dantas também. Marcinha tem um filhinho de 4 anos de idade. 4 anos de idade tem o filhinho da Márcia. Eu vi o desespero hoje, Márcia. Eu sei que você está emocionada. Eu já vi algumas imagens suas na internet. A gente está falando da empatia aqui, da questão de se colocar no outro. E você correndo com essas mães. Mães que chegaram, estavam trabalhando, que tiveram essa informação. Minha amiga, eu já tive na sua pele aqui em Realengo. Eu sei como é difícil e eu preciso te fazer essa pergunta agora profissional. Como que está a situação nesse momento? Como vocês estão recebendo essas informações? E essas mães que você até amparou, elas estão onde? Elas estão sendo atendidas? Elas foram levadas para os hospitais? Porque muitas não sabiam nem onde estava o filho, em qual hospital ele teria sido levado, né?
Exatamente, Isabelle. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu fui a primeira repórter a chegar até o local, então era um desespero. As mães chorando de um lado, a polícia tentando amparar do outro, não sabia para onde ia, ninguém tinha informação. Foi uma situação muito difícil para a gente que acompanha e que também é mãe. E é complicado, né, Isabelle? Aí o que aconteceu agora? Equipes do Corpo de Bombeiros ampararam essas pessoas, pegaram documentação delas, e elas foram encaminhadas ali para uma parte de trás, próximo onde está aqueles carros do Corpo de Bombeiros, para pegar uma informação de uma lista de vítimas que foi divulgada agora há pouco, viu, Isabelle? A gente atualizou os números, são 10 mortos, 23 feridos nesse momento. Uma pessoa acabou de morrer, um adolescente que tinha sido levado aqui e estava no hospital internado, acabou de falecer, então esse número subiu para 10. São 23 feridos e, na verdade, algumas dessas pessoas que foram também socorridas estavam passando mal, como você falou. Foram mães, pais, parentes aqui desses adolescentes que acabaram passando mal e foram levados para hospitais da região. O governador João Dória permanece aqui, cancelou toda a agenda e agora está fazendo todo esse apoio à polícia, às investigações. Ainda não se sabe se realmente esses 2 atiradores eram ou não ex-alunos da escola. Mas olha, o que mais me impressionou, Isabelle, foi o relato dos adolescentes que sobreviveram a essa tragédia. Eu conversei com pelo menos 4 adolescentes. Uma menina, ela estava na biblioteca junto com as amigas, ouviu o disparo, correu para baixo da mesa, conseguiu se trancar e aí viu um dos atiradores passando. Ela me descreveu como eles estavam, Isabelle. Roupas pretas, estavam com um cinto cheio de munição. Um deles tinha um machado dentro do cinto. Estavam com o rosto coberto, metade com um pano que tinha pelo menos umas figuras de caveira. Imagina só. E ela me disse que eles não gritavam nada, não. Eles apenas atiravam e iam procurando novas vítimas a todo momento. Uma cozinheira conversou comigo também, Isabelle. Ela me contou o seguinte, que ela conseguiu salvar alguns adolescentes que estavam no pátio na hora. Correu todo mundo para dentro da cozinha, ela trancou a cozinha também e conseguiu salvar pelo menos 10 adolescentes. Eu conversei com uma menina também, a Ingrid, que tinha acabado de encontrar com o pai, estava aqui do lado de fora. Ela me contou que conseguiu pular o muro da escola. Na hora do desespero, ela conseguiu escalar, pulou o muro, estava até machucada aqui. Enfim, são relatos que estão chegando de pais que estão emocionados que os filhos conseguiram escapar, desses adolescentes que não sabem por que isso aconteceu e saber também que a coordenadora da escola, a gente tem essa informação, que acabou morrendo durante o tiroteio, viu? Ela era uma pessoa muito querida por todos da comunidade. Essa escola, Isabelle, tradicionalíssima aqui nessa região de Suzano, 1.600 alunos estudam na Escola Estadual Raul Brasil, então era uma escola que todo mundo gostava e queria ter os seus filhos aqui, né? E a gente tem uma informação que chegou também agora há pouco, que talvez esses adolescentes teriam praticado um crime antes de entrar na escola. E eles teriam vindo com um carro até a escola, inclusive. Agora a gente está vendo, olha só, vamos mostrar, Wanderlei Miranda, equipes da Polícia Civil, delegados da Polícia Civil estão chegando aqui para prestar já começar as investigações desse caso. Olha só, Isabelle, em primeira mão essa imagem para você. A gente tem informação também que os corpos dos 2 atiradores permanecem aqui dentro da escola, porque um carro do IML chegou agora há pouco, talvez para retirar já os corpos deles, mas eles não foram retirados do local ainda, Isabelle. Então, por enquanto, a movimentação por aqui é essa, local isolado, equipes da perícia chegando, delegados chegando agora para acompanhar essa investigação. E fica aí a pergunta, né, sobre a motivação desse crime, não se sabe ainda. Parece que alguns adolescentes estão contando que eles tinham ameaçado já pela internet fazer algum tipo de atentado nessa escola. Isso aí agora a polícia vai levantar essas informações de internet, de grupo de WhatsApp, de Facebook, para saber como eles articularam esse atentado. Isabelle, é com você. Amiga, você está num ponto aí, o Dória acabou de deixar aí a localidade, você está num ponto, eu estou vendo aí, e a imagem que a gente está chegando agora, olha só, essas são as primeiras imagens aí da correria dos alunos. Primeiro o seguinte, a Marcinha não está vendo, mas o Barça está vendo aqui comigo, você aí de casa. Essa é a imagem do vídeo deles chegando. Eles chegando, e aí com o relato que a Márcia acabou de falar pra gente das testemunhas, bate diretamente. Um deles ali, você vê a roupa escura, né? Um boné pra trás, a gente vê que ele pega algumas coisas e pra mim, Barça, se você vê, ó, vai analisar tudo aí, ó, eles olham a tranquilidade que ele chega na porta da escola. Pra quem sabe que vai matar um monte de gente, ele bota ali nas costas a mochila que foi encontrada com eles, provavelmente, eu não sei, eu não vi o vídeo inteiro, ele tá com aquele coturno que a própria Márcia falou aqui, a menina diz da biblioteca, ele olha pra dentro da escola, ele agora vai, gente, esse é o adolescente mesmo? Não, são os 2 mesmo, não é ninguém chegando pra estudar, eu tô impressionada com a calma dele, ele conversa com alguém ali no que tá
que é o motorista, são duas pessoas. A informação que chega agora é que um teria mais de 20 anos. Provavelmente então que está dirigindo o carro. Eu imagino. A Marcinha está lá acompanhando com a gente, que fez esses depoimentos. Eu vou chamar a Marcinha, mas você vê, entra um primeiro. E, gente, jura mesmo, esse vídeo aí é do menino? Porque o outro não é ninguém que chegou para estudar, não? É o menino mesmo? Tá bom. E daqui a pouco aí a imagem, aí o carro mesmo, tá certo, Diego? Aí o carro, ó, do alto aqui embaixo de mim, vocês estão vendo o carro que a polícia tá fazendo a perícia e logo depois a correria, são segundos depois, ou seja, eles já chegaram atirando. Marcinha Dantas tem as informações. Márcia, tudo que tu descreveu com as suas testemunhas bate exatamente com o que a gente ouviu das testemunhas sobreviventes da Tássio da Silveira há 8 anos aqui. Friamente chegavam, não perguntavam, apenas atiravam. Uma diferença que o daqui, ele preferia atirar nas meninas. Eu não sei se você ouviu algum relato mais que te chamou a atenção aí. Isabelle, o que eles me disseram é que eles não gritavam palavras de ordem, não falavam nada e só queriam fazer mais vítimas. Um dos adolescentes me descreveu que o olhar de um deles era um olhar de fúria, um olhar assim de quem queria matar mesmo. E outra coisa, Isabelle, que me chamou a atenção, eles não foram só com arma de fogo, eles também tinham armas brancas, ou seja, tem pelo menos um relato de 2 adolescentes esfaqueados. Um teve uma facada aqui na parte dos ombros e outro na barriga e está agora no hospital, hospitalizado, né, aqui recebendo, né, os atendimentos médicos. Ou seja, eles não usaram só a arma. Eu conversei com um menino que me contou também, eu lembrei agora desse relato, que ele se salvou, olha só, Isabelle, porque a munição acabou. Na hora que ele foi atirar no menino, a munição acabou e ele pegou para recarregar e o menino conseguiu correr. Imagina o desespero, Isabelle, dessas crianças, desses adolescentes aí com você. Olha só, a gente está vendo aí a correria dessas imagens, essas são as primeiras imagens chegando aí. A gente está vendo, infelizmente aqui, ó, tá acabando minha bateria, meu Deus do céu. Estou recebendo aqui imagens, estou recebendo aqui outras imagens, acabou exatamente agora a minha bateria com novas imagens e bate exatamente aqui com o que a gente estava falando. Vou botar meu telefone para carregar aqui, para a gente pegar novas imagens que estão chegando aqui para a gente colocar no ar, a gente que está mostrando desde 10h59 esse massacre em São Paulo, novas imagens estão chegando aqui pra gente, a gente vai colocar no ar. Márcia Dantas, muito obrigada, impressionante como relato, eu não vou esquecer nunca o que o Wellington falava, as sobreviventes, uma sobrevivente que era atleta da escola, você se lembra? Lembro. E que ficou na cadeira de rodas, ela falava que ele olhou e falou, será que tá morta? Porque era meninas que ele atacava, e ela se fingiu extremamente de morta mesmo, aí ele ainda deu um chute e saiu, foi assim que ela sobreviveu. Qualquer informação e novas imagens, a gente volta aí a falar direto de São Paulo, tá? Policiais civis, agora você vai ver a reportagem completa, que a Paty já entrou falando aqui com a gente, voltando aqui para o Rio de Janeiro, dessa segunda operação dentro da primeira fase, que levou à prisão dos